Você certamente já ouviu ou disse frases como "pau que nasce torto, morre torto", ou "essa criança é incapaz de absorver o conhecimento". Provavelmente, na escola, você se viu tendo que aprender coisas para as quais não via sentido, que eram desinteressantes. Você tinha que ficar sentado memorizando conceitos, repetindo exercícios, e seu aprendizado era medido por sua capacidade em reproduzir o que o professor ensinava, exatamente nas palavras que ele ensinava. Uma mudança radical nessa forma de pensar e praticar a educação foi proposta por Jean Piaget, nosso homenageado de hoje. Filho de um renomado professor de literatura medieval e de uma engajada socialista cristã, logo cedo Piaget demonstrou sensibilizar-se diante das injustiças sociais, tornando-se um entusiasta dos ideais socialistas. Porém, não foi pela via política que deixou o seu nome marcado na história da humanidade, mas por suas contribuições à psicologia e à educação. Durante muito tempo, as práticas educacionais realizadas nas escolas estiveram baseadas em duas concepções diferentes sobre o aprendizado e o papel de educadores, que foram criticadas e rebatidas por Piaget. Segundo uma delas, nós já nascemos com toda a nossa capacidade intelectual definida, e caberia aos professores despertar nossas capacidades de raciocínio em estado dormente. Grosso modo, se a criança apresentasse dificuldade em aprender determinado conteúdo, é porque teria limitações, e pouco se poderia fazer para mudar isso, pois o ambiente e a sociedade exercem pouca influência no desenvolvimento da inteligência e na construção de conhecimentos, segundo essa concepção. Ou você nasceu inteligente, ou nasceu burro, e isso não tem como mudar. Em outras palavras, pau que nasce torto, morre torto. A outra concepção criticada por Piaget defende que nascemos como uma folha em branco, a ser preenchida por nossas experiências e pelos ensinamentos que recebemos, sem que sejamos autores desse texto. Segundo essa concepção, a pessoa é como uma esponja, que apenas absorve os conhecimentos que lhe são transmitidos de fora para dentro. Piaget criticava ambas concepções e defendia uma posição intermediária entre elas. Para ele, nós nascemos com determinadas capacidades intelectuais que estão determinadas por nossa estrutura biológica, por exemplo, por nosso cérebro, e que irão se desenvolvendo da infância à idade adulta. Porém, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento depende das oportunidades, dos estímulos provocados pelo ambiente onde vivemos, assim como depende dos conhecimentos que acessamos e que podemos assimilar do ambiente físico e social. Durante muito tempo, sobretudo na época em que a educação pública ainda não era universal e obrigatória, acreditou-se que crianças pobres sem acesso à escola eram naturalmente menos capazes, intelectualmente inferiores do que crianças das classes média e alta. Ignorava-se que aquelas tinham acesso a um ambiente com mais estímulos ao desenvolvimento de sua inteligência e à aquisição de novos conhecimentos. Pau que nasce torto, morre torto, dizia-se. Ao contrário, Piaget defendia que o conhecimento e a inteligência se desenvolvem na interação social e com o ambiente físico. Para ele, as pessoas têm um papel ativo em seu aprendizado, pois são capazes de interpretar, estabelecer relações entre fenômenos, construindo seu próprio conhecimento e até mesmo criando novas formas de pensar e agir sobre o mundo. Se não fosse assim, afinal de contas, o que explicaria a criação de novas teorias, tecnologias, da cultura ou, em resumo, a transformação da realidade? Piaget também demonstrou, por meio de inúmeras pesquisas, que o desenvolvimento da inteligência e a construção de novos conhecimentos sempre partem da ação do indivíduo sobre o mundo, seja ela física ou somente intelectual, e que é algo que é movido pela necessidade, pela insatisfação. Ou seja, ocorre quando o indivíduo se depara com uma situação que ele é incapaz de lidar, de solucionar, de explicar, e isso produz nele um conflito, a percepção de suas limitações, como se identificasse que precisa saber mais para entender e intervir melhor sobre o mundo. Vamos ver alguns exemplos. É porque nós sentimos a necessidade de interagir melhor com o ambiente que desenvolvemos a capacidade de andar. É porque sentimos a necessidade de nos comunicar melhor que desenvolvemos a fala e a escrita. Para pegar outro exemplo,
Alguém pode buscar adquirir um novo conhecimento sobre o sistema político porque foi incapaz de responder a uma provocação em um debate, ou porque sente que isso afeta a sua vida e que precisa compreender melhor como isso afeta a sua vida e o que pode fazer para mudar isso. Finalmente, Piaget demonstrou que somos sujeitos autores da construção do conhecimento. Dizia ele, fazendo referência a Marx, não se conhecem os objetos, senão agindo sobre eles e neles produzindo alguma transformação. Em memória a esse grande pensador da educação, que possamos seguir sempre insatisfeitos com a nossa capacidade de compreender e agir sobre o mundo, e que suas mazelas possam tocar profundamente nossos corações, para que a indignação mobilize a força necessária para construir um mundo mais justo. MTST, a luta é para valer.